Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Podcast Política nos Is, com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro, um espaço de debate no jornal online Notícias de Aveiro. Estamos de volta para o episódio 25. Cumprimento do painel de comentadores e quem nos segue. O primeiro tema, a nível nacional, continuam os encerramentos forçados nas urgências obstétricas. Aveiro é presença regular nesta lista. Infelizmente, Coimbra passou a ser o destino das grávidas que precisam de cuidados médicos ao fim de semana. Fechos que se repetem já mesmo fora da época alta de férias por, alegadamente, falta de médicos. Posso começar pelo Bruno. Viva Bruno! O Governo será tentado a encerrar ou concentrar este tipo de serviço de urgência para grávidas? Fala-se nisso na Península de Setúbal, já se perspectivam fechos permanentes ao fim de semana. Aqui na região centro do país, já Aveiro, com esta falta de serviço ao fim de semana, é de pensar, de refletir que pode correr o risco também de fechar, de encerrar ao fim de semana um serviço que é importantíssimo para a região. Obrigado, Júlio, e cumprimentar já quem nos ouve e vê o podcast. Esta ministra está em funções desde a primeira eleição de Luís Montenegro. Esta ministra está com esta pasta e com esta tarefa já há algum tempo. E eu, até por experiência própria pessoal, a minha filha nasceu em Coimbra. Por isso, e sempre o médico que nos acompanhou sempre nos passou a mensagem que havia segurança no transporte para Coimbra e para a criança nascer lá. Não houve em nenhum momento essa hesitação da parte dele. E eu acho que nesta fase, ainda que eu não seja da área e possa cometer aqui o erro de quem não era da área, mas, em meu ver, mais do que o problema de as crianças de Aveiro nascerem em Coimbra ou as crianças da zona de Setúbal nascerem onde quer que seja, eu acho que a questão é definir, e aqui é claro, é definir o que é que está aberto e quando está aberto. Porque não podemos andar aqui de capelinha em capelinha à espera para saber onde é que vai nascer a nossa criança. Isso é que não pode acontecer. Agora, se eu souber em Aveiro, e utilizando o caso que conheço melhor que é Aveiro, Península de Setúbal não conheço tão bem, mas utilizando o caso em Aveiro, a minha criança está para nascer. Se eu souber claramente que a minha urgência obstétrica de referência é Coimbra, é direto para lá, é chamar a ambulância e a ambulância vai direta para lá. Não andamos de capelinha em capelinha a correr riscos. E também, sabendo que a minha urgência de referência é Coimbra, por exemplo, também, numa fase mais prematura, também tomarei medidas e não deixarei levar muitas das vezes algumas situações estão à frente, estão ao limite. Sabendo que grávidas na estrada a ter crianças, direi eu, poderá acontecer sempre. Mas temos que tentar minimizar ao mínimo aquilo que acontece. Mas aqui a questão é definir e toda a gente saber onde é que tem que se deslocar num caso de uma urgência. Ponto. E esse trabalho já devia, em meu ver, estar mais avançado e mais na informação das pessoas. Este serviço pisca-pisca, uns dias fechado, muitos dias fechado, outros dias aberto, não perspectiva, em termos de funcionamento do hospital, Rui, não perspectiva, enfim, a manutenção de rotinas normais aberto. A rotina agora é uma rotina fechada. Entretanto, a Ministra da Saúde prevê que até ao final do ano esteja concluída a legislação com os incentivos para os médicos que regressem ao Serviço Nacional de Saúde. Está-se a fazer
basicamente tudo o que é possível para tentar manter um quadro estável, mas as dificuldades continuam a ser muitas e os serviços, que são serviços importantes, acabam por se ressentir. Sim, até pegando no pisca-pisca que disseste agora, também a cabeça a imagem da senhora ministra que está, não é com o pisca-pisca, mas é com os 4 piscas ligados, mas não é marcha de urgência, é mesmo parada à beira da estrada a precisar de uma ajudinha, porque é verdade que ela já está desde o primeiro mandato de Luís Montenegro em plenitude de funções como Ministra da Saúde, e ao fim de um ano, mais de um ano e poucos meses, e como disseste bem, ainda agora veio anunciar que até ao final deste ano é que estará pronta a legislação de incentivo aos médicos e ao retorno dos médicos ao serviço público. Quer dizer, vemos aqui um hiato de pelo menos um ano e meio em que, relativamente àquilo que é o principal problema do SNS neste momento, que é a questão dos recursos humanos, ainda muito pouco foi feito, porque diga-se em bom da verdade que se mudaram administrações hospitalares e que foram muitas delas muito badaladas na praça pública essencialmente por motivos tão somente políticos e de escolha de orientação de definição de políticas que este governo e o anterior queriam seguir, e até hoje não se vê nenhum efeito prático disso, para além da continuação deste problema relativo às urgências, e é um problema que se vai manter até ao final do ano, porque esta substituição, este escalonamento que vemos todas as semanas diferente dos hospitais e diferentes reorganizações de urgências, não se deu por causa das férias dos médicos. Dá-se desde março a abril, porque é desde o período em que as horas extraordinárias destes profissionais de saúde terminam. E se antes havia um prolongamento quase por razão ética dessas horas extraordinárias, eles chegaram ao seu limite em que já não fazem para além, muitos deles já não fazem para além desse período de tempo previsto na lei, e então nós chegamos ali a março e abril e começamos já a ter o período de horário extraordinário não efetuado pelos médicos, e foi aí que começou novamente esta situação de urgências. Não tem nada a ver com férias e, portanto, ela vai se manter ad eterno enquanto não houver, não houver efetivamente um reforço do capital humano no Serviço Nacional de Saúde, que está, desse ponto de vista, e em algumas áreas muito específicas, como é a área obstétrica, que está muito deficiente e muito carente de uma capitalização de recursos humanos como não se vê há muito tempo, e continua, e é um problema que já está identificado há muito tempo, que tem que ver até a nível de vagas, não só para o ensino superior, mas também de vagas depois de concursos que não são abertas por opção governativa, porque aquilo que é solicitado pelos hospitais é mais do que aquilo que efetivamente está aberto. E, portanto, parece-me, infelizmente, que é um problema que vamos continuar a ter. É uma ministra que, apesar das entrevistas que vem dar, dos vídeos que tem feito e quase um rebranding aqui que ela tem tentado fazer da sua pessoa e do seu ministério, continua ligada às máquinas, porque não se vislumbra melhorias, e eu temo que até ao final do ano, ou se calhar daqui a um ano, ainda estamos a falar do mesmo assunto, porque até ao momento não há, da parte da ministra, pistas sobre aquilo que poderá acontecer, e da parte da Ordem dos Médicos também continuam os avisos ad eterno àquilo que deve ser feito e que até hoje ainda não viu a luz do dia. Segundo tema desta edição, André Ventura confirmou-se que está na corrida presidencial. Posso ainda pegar aqui no Rui, que está mesmo à mão. O presidente Chega voltou a dizer que entra na corrida ao bem contrariado, porque faz falta um candidato antissistema que represente o espaço de partido. O objetivo dele, assumido pelo próprio, é ir à segunda volta contra Gouveia e Melo. Vem baralhar mais o jogo à direita? Não, acho que vem completar o jogo à direita, até porque já era quase um pré-anúncio que
que estava há muito previsto e foi curioso. Não sei se André Ventura está a testar algum método mais afetuoso com os eleitores, mas a quantidade de meias culpas e quase de sentir na obrigação de ir para esta campanha à presidência da República foi que um modus operandi diferente hoje constatei na conferência de imprensa que deu a anunciar a sua candidatura, por quase a dizer que foi culpa minha porque eu não fui capaz de arranjar um candidato e foi culpa minha, desculpem também aquele apoio inicial que dei a Gouveia Mel porque pensava que ele era uma coisa que afinal não era e lá está que era o candidato fora do sistema e portanto a muito custo eu cá estou que eu nem queria nada disso, mas depois lá André Ventura contradisse e disse não, mas este é o sítio para que o líder da oposição faça uma verdadeira oposição ao governo, é entrar nesta campanha eleitoral e assumir aqui uma posição de contrapeso a partir de Belém para que faça as devidas reivindicações ao governo. E, portanto, testou uma coisa, mas logo passado 2 ou 3 minutos já sobressaiu o André Ventura de sempre. Portanto, não há nenhuma novidade nesta candidatura. Era muito difícil para o Chega arranjar alguém que lhe pudesse trazer um resultado razoável depois daquele que foi o resultado de 18 de maio e que não fizesse perder muito o elan ganho dessas eleições e conseguisse segurar esse eleitorado. Não me parece, não vislumbrei, pelos vistos o próprio André Ventura olhou para o partido todo e não conseguiu encontrar ninguém que tivesse perfil de candidato presidencial. E, portanto, é alguém que, e efetivamente, é alguém de peso nesta luta, que vai marcar o debate da campanha eleitoral, que retira espaço na área de algum eleitorado de Marques Mendes, de Coutinho Figueiredo, algum também, se calhar, que poderia estar voltado para Gouveia Melo, por essa imagem de ser fora do sistema, de ser alguém não ligado a partidos, que pudesse arrecadar aí algum do eleitorado do Chega. Parece-me que também terá mais dificuldades agora e, portanto, vamos ver o resultado, porque até seria interessante, não sei, uma boa forma, aqui uma utopia que já me passou pela cabeça de ver André Ventura em Belém a ser Presidente da República, se não seria uma ótima forma de esvaziar o Chega naquilo que é a sua atividade parlamentar e da oposição ao atual governo, tendo em conta que, embora se calhar esta utopia termina quando descubro que André Ventura seria o mesmo André Ventura, quer seja Presidente da República, quer não seja e esteja no Parlamento, acho que seria exatamente o mesmo e portanto teria mais barbicacho do que outro qualquer benefício que isso traria, portanto remove essa ideia totalmente. Aproveita André Ventura certamente para fazer uma campanha 2 em 1, porque vai andar a ajudar candidatos autárquicos, certamente já com um pé ou 2 na candidatura presidencial. O Bruno estava com dificuldades há pouco em contar os candidatos que estão, enfim, na corrida, é isso? Sim, são vários, são bastantes. E corporizam, e nesta fase temos a corporização daquilo que eu não concordo, porque acho que as candidaturas presidenciais são pessoais, e André Ventura vem corporizar aquilo com o qual eu não concordo, que é cada partido tem que apresentar um candidato. Ele próprio diz que o espaço do Chega não estava preenchido e por isso tínhamos de ter um candidato. Não temos. Candidatos presidenciais que não têm que ter um candidato no espaço do Chega. Mais sistema do sistema não podia haver. É isso, vem corporizar o sistema puro, que é, no nosso eleitorado não havia ninguém. Ou se não quiserem. Não tem que haver o partido a solicitar alguém para ir. Agora, André Ventura, a partir de hoje, faz uma conferência de imprensa de acordo com aquilo que o Rui citou, mas há aqui um pormenor. Ele em nenhum momento diz que vai ganhar, em nenhum momento diz que vai ser Presidente da República. Por isso, ele apresenta-se para permanecer nos cartazes de todos os candidatos autárquicos pelo país fora e poder andar a rodar e fazer campanha ao lado deles. A seguir às autárquicas, ele será
um candidato presidencial, mas a fazer oposição clara todos os dias na televisão a Luís Montenegro. E sai do Parlamento para as ruas e tem mais tempo de antena. Isto é uma estratégia marcada de André Ventura, não é para ganhar, não é para ir uma segunda volta até, diria, ainda que tenha um capital político muito forte, mas a estratégia é claramente para a partir de hoje, até dia 18 de janeiro, segundo Marcelo estava a veicular hoje durante a tarde, andar a fazer oposição nas ruas e em tempo de antena que tem direito como candidato presidencial. Agora, se ele vai conseguir provar que é o candidato antissistema que quer, ele vai ter o mesmo discurso de sempre. Se vai roubar eleitorado Marcos Mendes, a Coutinho Figueiredo, não me parece. A Gouveia Mel se calhar rouba algum. Eleitorado que não possa não estar muito alinhado com os partidos e que não queira alinhar com os partidos e queira uma coisa diferente, uma opção diferente, se calhar iria para o Gouveia Mel, agora terá uma opção de André Ventura também, mas parece-me a mim que a tentativa é pura e simplesmente passar aqui 3 ou 4 meses a fazer oposição ao Primeiro-Ministro de uma forma clara e objetiva, todos os dias em tempo de antena. Sim, Com orçamento. Com orçamento de Estado também. E eu acho que ele tem duas vantagens. A primeira é porque, efetivamente, e não há hipótese, prevendo já esse acontecimento de que vai sempre dizer no dia das eleições autárquicas, 12 de outubro, que o Chega subiu, o Chega conquistou juntos, não há dúvidas disso. E possivelmente conquistará câmaras e, portanto, sairá vencedor, sairá por cima. E ponto 2, que eu aí discordo contigo, eu acho que consoante lhe corra até este impacto das eleições autárquicas e conforme lhe possa correr a campanha, se calhar até por demérito de alguns dos outros candidatos, eu não excluo a hipótese de ver André Ventura numa segunda volta. Porque com a quantidade de votos que ele teve a 18 de maio, se essa quantidade de eleitores, de votos, perdão, aumenta, eu não vejo, não me surpreenderá nada ver André Ventura numa segunda volta. E relativamente ao roubo que eu estava a falar dos votos, não é tanto o roubo, é pessoas que não tendo ninguém da área do Chega poderiam ir para Marcos Mendes, para Coutrinho, e muitos para Gouveia e Melo, e que ele agora irá puxar assim novamente esse eleitorado. E portanto vamos ver, porque eu aí já não ponho as mãos no fogo, porque acho que é um grande candidato a ser candidato na segunda volta. Veremos como é que André Ventura, nessa altura ou por estes dias, estará de saúde e dos espasmos esofágicos. A atualidade local dominada pelas eleições autárquicas, já lá vamos, mas antes disso temos a Assembleia Municipal Extraordinária, não sei se não será a derradeira, 22 de setembro. Apreciação da declaração e votação da declaração de não caducidade do procedimento de elaboração do plano de pormenor do Parque Desportivo de Aveiro, é um dos pontos, e depois o segundo, informação sobre a atividade municipal dos últimos meses, uma ordem de trabalhos propícia a muitas discussões políticas e partidárias e que é capaz de aquecer atendendo ao período, ao contexto eleitoral. Rui Soares Carneiro, vamos ter aqui uma oportunidade de Ribal Esteves também pôr em pratos limpos algumas coisas e contrabalançando as críticas que certamente vai ouvir e reparos da oposição. Não há tréguas eleitorais. Não, penso que não, nem terá que haver, cada um assumirá as suas posições. Agora vamos ver como reagem os partidos da oposição relativamente à não caducidade, porque se ao contrário do caso do Paris, que foi discutido e votada a versão final em setembro e houve a celeuma que houve, este de não caducidade permitirá manter o processo em andamento e, portanto, também a versão final antevê-se que não seja já para este executivo, possivelmente em Câmara, não será em Assembleia Municipal,
penso que ainda menos, que será quase uma impossibilidade, e portanto ver como é que como é que pegarão nesse assunto os partidos da oposição, tendo em conta que é, ao contrário, como frisei, do outro plano pormenor, um prolongar do processo que passará a decisão já pelo próximo Executivo e Assembleia Municipal. E tendo em conta a atividade municipal, espera-se, se calhar, uma maior discussão daquilo que costuma acontecer normalmente, porque, ao contrário até do que se espera, não há uma grande discussão nem uma grande oposição àquilo que costuma ser a apresentação da atividade municipal. E o Bruno poderá contrariar ou não, mas pelo menos a ideia que eu tenho normalmente não traz uma grande discussão. Vamos ver desta vez em plena campanha eleitoral se os partidos, mais uma vez, da oposição também pegam de forma diferente. Para Ribal, parece-me que vai ser, aproveitando o embalo dessa atividade municipal e puxando os vários temas, que ele normalmente pega meia dúzia ou uma dúzia deles, para os expor, se não pega de forma quase aqui como fazendo também um balanço do seu mandato em várias áreas, em vários temas-chave, para selar aqui, digamos que de forma Sendo que, Rui, o seu mandato na Assembleia Municipal. Sendo que aparentemente está a caminho mais um livro, desta vez sobre o balanço dos 3 mandatos, está a ser preparado essa publicação. Bruno, é de esperar que Ribal Esteves também dê continuidade às reações que tem feito, que iniciou na última Assembleia Municipal, às críticas e à sua leitura muito pessoal também do que tem sido a campanha eleitoral, em que não raramente também é julgado, não é? Apesar de não ir a votos. Deixa-me começar com uma correção. Tu referiste que era uma Assembleia extraordinária e é uma ordinária. É a ordinária de setembro. Copy-paste do ofício que está disponível na Assembleia Municipal. Objetivamente, dois pontos muito... Um deles normalmente tranquilo, da informação da atividade, que normalmente não levanta grandes celeumas. Ribal Esteves cita sempre, como o Rui diz, meia dúzia de temas. A posição releva aquilo que tem a relevar. A oposição critica qualquer coisa e também vai salientando aquilo que foi bem feito. Agora, Ribal Esteves tem tido uma postura, desde o início da pré-campanha, que se conhece os candidatos, de não se imiscuir muito na campanha, mas defender a Câmara intransigentemente. E o que tem vindo a lume nesta fase tem sido muito temas camarários. Os planos pormenor, o construir, o não construir. E como todos nós sabemos, Ribal Esteves não foge de um bom debate, não foge de uma boa exposição de ideias, diria assim. A não ser que não queira falar, porque às vezes também nós temos debates quando não são favoráveis. Mas nesta fase que possa haver algum silêncio, estará a dar espaço aos candidatos para poderem dizer aquilo que quiserem, sem ele roubar espaço a ninguém, e direi eu que está a fazer a gestão de silêncios, e eu acho que é uma virtude de todos, é uma virtude dos políticos, e não só dos políticos. Saber gerir silêncios é uma grande virtude. E eu acho que, e não sabendo se é isso que está a acontecer, atenção, mas se Ribal Esteves está a gerir o silêncio nesta fase para dar espaço aos candidatos todos para poderem discutir aquilo que quiserem e aguardar pela Assembleia Municipal, que é um espaço dele, um espaço onde ele é o protagonista, para responder a tudo aquilo que tem vindo a lume, acho que está a fazê-lo da maneira correta, não entrando e não ofuscando o debate autárquico que existe em Aveiro nesta fase, e reserva-se para dia 22. Passou à Assembleia Municipal, para a última Assembleia Municipal, onde previsivelmente, já na última ordinária, houve um pouco o balanço do mandato na atividade municipal, no documento da atividade municipal, e agora parece-me que voltará a existir também algum balanço daquilo que foram 12 anos de
revolução em Aveiro. Depois Sim, de... se me permites, Sim, enquanto estás a entrada na próxima, até porque eu acho que vá à procura. não só na Assembleia Municipal, mas irá haver aqui um aparecimento maior de Ribeirão Esteves, penso eu, nas próximas semanas, por 3 motivos, acho que simples. O primeiro é porque Ribeirão Esteves gosta de estar, habituou-se a estar e pronto, é a sua forma de estar, mas também São pelo cargo 28 que anos exerceu nos últimos 28 anos. 28 Portanto, gosta anos de estar de na ribalta. ribalta, gosta de estar na ribalta, gosta de estar na linha da frente das discussões, como o Bruno dizia, e portanto isso está-lhe no sangue e custa-lhe se calhar não ser tão falado, embora o período seja mais propício aos outros candidatos. O segundo, porque quererá sempre defender o seu legado e a sua governação nos últimos 12 anos contra aqueles que se podem opor e que normalmente se opõem a esse legado que ele quer deixar e que quererá dar marca dele pública até o último dia, até o último segundo, irá querer defender e mostrá-lo. E o terceiro, Já tem feito esse ensaio várias vezes ao longo dos últimos meses, não é? Com balanços, sim, com publicação de balanços temáticos. e em último, porque e ele frisou bem na última Assembleia, bem, de forma a que todos percebessem quem é o seu candidato, quem é o candidato que apoia, e portanto não quererá de forma alguma ver Aveiro também entregue a outros candidatos, e neste caso a um candidato contra o qual ele sempre fez frente nos últimos 12 anos em Aveiro, no caso Alberto Souto, e portanto também quererá ter esse peso nessa decisão, até porque, em último caso, podemos interpretar que uma derrota do PSD, CDS, PPM nas próximas eleições autárquicas também é de alguma forma uma penalização ou um cartão à governação anterior, porque ainda o barómetro do poder local dizia isso, o que saiu da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que as pessoas, em primeiro lugar, dão primazia àquilo que foi a política nos últimos 4 anos, a política municipal dos últimos 4 anos, e só a seguir ao candidato que se está a propor a eleição. E, portanto, Ribeirão Esteves também não quererá ficar com essa mini mancha no seu currículo da saída, Nos ver o últimos seu 4 partido e a anos, sua aliança derrotado. nos últimos 4 anos, às vezes também é as últimas 4 semanas, Bruno, porque são discussões que são discussões muito fortes, intensas durante os debates, e é sobre os Eu debates que diria pormenorizadas. É sobre os debates que peço a tua opinião pelo aquilo que foste vendo. São dias de debates, dias de entrevistas, espaço para os candidatos, para troca de ideias, de argumentos, contar espingardas será um bocadinho mais tarde, apresentação também de programas eleitorais, depois do PS surgiram os programas da coligação e do PCP, falta a Iniciativa Liberal e o Chega, dias que são dias importantes para as pessoas formarem as suas opiniões ou não, Bruno? Pelo que tens visto e ouvido dos debates e das entrevistas. São momentos importantes, ainda que eu acho que nesta fase estão a discutir mais o pormenor e fazendo aqui alguma graça ou tentativa de com isso, porque está-se a discutir demasiado, em meu ver, o plano pormenor do Cais do Paraíso e não se discute o resto. Olhamos apenas para o ramo e não olhamos para a árvore. E eu, centrando-me aqui, até porque foi complementando o som, eu gosto de ver a imagem e a postura dos candidatos nos debates. E isso também é revelador de muita coisa. E comparando também com aquilo que foi o debate há 4 anos, também na RTP, e centrando-me aqui, para ter termo de comparação, acho que o debate há 4 anos foi mais positivo do que foi este. Ou foi mais esclarecedor do que foi este. Foi mais sobre a cidade do que foi este. Este, claramente, foi clarificador em quem não está na corrida à eleição, em meu ver.
Porque houve ali gente que ficou apiada completamente, porque não demonstrou ideias, porque não demonstrou ter capacidade para estar na corrida. Outros nem conhecimento da cidade, já nem vou por aí. E demonstrou que, em meu ver, existem dois candidatos a Presidente de Câmara, os dois irmãos Soto, e dois candidatos a poderem entrar, um mais que outro, reconheço, o Diogo Machado mais candidato do que o João Muniz, a poderem entrar na vereação. O resto pareceu-me que está completamente aliado dessa possibilidade. E nessa matéria, Diogo Machado pareceu-me muito confortável, muito confiante, fez as suas achegas de parlamentar experiente nos tempos certos e com a acintuosidade correta, em meu ver. E deixando sempre no ar algumas insinuações típicas do Chega, mas isso é a política deles, é a estratégia deles, corporizou aquilo que estamos à espera que venha dali. Alberto Souto pareceu-me confiante, tranquilo, tentou explanar as suas ideias nos seus timings, sem interromper ninguém. Pareceu-me que na parte final, se não precisava de se ter posto a jeito de lhe dizerem, quando refere, nomeadamente, que há algumas situações em Aveiro que estão pendentes há 30 anos, daqueles candidatos todos, ele é o único que foi Presidente de Câmara durante 8 e foi governante, e se elas estão pendentes é porque alguém não andou aqui a fazer o trabalho correto. Escusava de ter puxado o tema para aí, e isso penalizou no final. Mas pareceu-me tranquilo e confiante e a explanar as suas ideias. Luís Soto pareceu-me mais nervoso e, sinceramente, ele não precisa de ir às guerras todas. Num debate com tantos candidatos, ele tem que escolher a quem é que responde. Porque senão está em completo desgaste o debate todo. Ele tem que responder ao Chega e ao PS, que são os rivais dele. O Chega porque lhe pode roubar votos à direita, o PS porque é o outro candidato à Câmara. Ele respondeu a tudo e a todos, inclusivamente, a dado momento, estava a responder ao LIVRE, que são 50 votos, 60 votos, não tem que se desgastar nisso. E depois, o perigo de ir às guerras todas e de se desgastar nestas questões é a possibilidade de entrar em incongruências. E depois, deixar-se levar em algumas falsas unanimidades, tal como foi a taxa turística. Cada momento, um começa a dizer que é a favor e o outro já diz que eu sou a favor, mas por 2 euros. O outro a seguir diz, então se é 2 euros eu também concordo. E ele deixou-se levar, faz uma ressalva do se ainda temos que negociar com os operadores hoteleiros e com os operadores turísticos, tudo bem. E depois alguém também diz, mas existe uma exceção para quem vem trabalhar, há uma exceção para quem vem praticar desporto, com tantas exceções. Exatamente, até foi do CDU. Com tantas exceções, no final dá zero. Não, há muitos turistas, há mais turistas do que essas pessoas, não é? Que vão beneficiar das isenções. Mas a questão é, vais criar burocracia e andares aí, achas que é fácil implementar e distinguir quem vem trabalhar de quem vem em turismo? Vais pedir mais um papelinho às pessoas que vêm trabalhar para não pagarem os 2 euros, aos 3, aos 5? Um comprovativo de identidade patronal em como vêm trabalhar, em como vêm em trabalho ou como vêm praticar desporto? Eu, pessoalmente, sou contra a taxa turística. E por isso também me revelo mais nestas coisas. E quem quer, e depois também atalho foi-se, quem vem com o discurso do vou reduzir o IRS aos aveirenses e vou reduzir a derrama, um pouco na onda do vou reduzir a carga fiscal, mas que depois a derrama, falando com empresas e com empresários, a derrama raramente é tema. E o IRS, sinceramente, é uma questão de
discurso do estamos a baixar a carga fiscal, mas isso em termos de orçamento camarário vai ter pouca influência, e mesmo para as pessoas no IRS final também não vai ter assim tanta influência. Há outras taxas e taxinhas que possivelmente seriam mais benéficas mudar. E no meio disto tudo, queremos baixar a carga fiscal por um lado, mas queremos taxar os outros, mas com uma série de ses e que no final pode não dar nada. Mas essa é uma discussão do programa eleitoral, não passou ainda pelos debates, não é? Teve no se debate da discutiu RTP esta questão da taxa turística. da taxa turística, sim. Muito discutida e quase gerou unanimidade, mas depois houve ali os ses. Que no final, os ses inviabilizam muita coisa. Quem é que tem estado em mais destaque nos debates que tiveste a oportunidade de seguir ou acompanhar de alguma forma? Notas positivas? Sim. Eu acho que o Diogo Machado tem-me surpreendido, sinceramente. Eu já conheço o Diogo há algum tempo. Tem-me surpreendido pela postura mais serena do que eu estava à espera. Talvez pela experiência de muitos anos de andar na política, de andar nisto. Notas negativas, propriamente dito, iria mais para os pequenos partidos que, infelizmente, me parece que estão a apresentar candidatos que não vão conseguir acrescentar votos àquilo que o partido representa. Teria uma oportunidade nesta mudança de Presidente de Câmara e não me parece que vai ser agarrado. Nas posturas dos candidatos, Rui, o Luís Souto tentou descolar de alguns dogmas desta fase de Ribal Esteves na Câmara de Aveiro, afirmou-se um contra todos. O Alberto Souto, propositadamente, digo eu, mais institucional, com ataques mais cirúrgicos. O Diogo Machado a fazer um trabalho que não é normal no Chega, porque tem conteúdo, tem conhecimento de causa, como já disse o Bruno. João Muniz a tentar marcar pontos para assegurar eleitorado que possa eventualmente reincidir no LIVRE depois de ter deixado o partido nas legislativas. A Iniciativa Liberal, Miguel Gomes com uma campanha forte no Instagram para outros públicos, para outros eleitores, propostas que quer assumir como diferenciadas. Depois, os pequenos partidos, Isabel Tavares do PCP assegurar votos comunistas, que têm valido um deputado, Bruno Fonseca a tentar fixar eleitorado que o LIVRE conseguiu nas legislativas. Mais alguma coisa, certamente, que queiras acrescentar, então? Sim, tentando resumir, até começando pelos 4 que o Bruno elencou, e de certa forma são aqueles que penso que têm dado mais nas vistas, e quer nas suas próprias campanhas, quer neste debate, se demonstram como mais capazes e diferenciados dos outros, com o devido respeito por todos, mas acho que a nível de conteúdo político tem estado muito forte e muito bem o João Muniz. Em termos de postura política nos debates, tem estado melhor Alberto Souto. Em termos de reivindicação da postura esperada também de algum candidato do Chega, aí Diogo Soares Machado tem estado na linha da frente. E naquilo que é a tentativa de se defender na lógica de um contra todos, e por causa do tema que tem sido quase o tema base de todos os debates, e a tentativa de alargar o espectro para outros temas, aí Luís Souto tem tentado desempenhar o seu papel nessa lógica do todos contra um até, e ao mesmo tempo, e fazendo esse contrabalanço, que é o do todos contra um, na defesa de um legado de Ribal Esteves, ao mesmo tempo que se tenta também autonomizar desse mesmo legado de Ribal Esteves, e apelidado sempre esse autonomizar da parte da inovação, que ele gosta de acrescentar à continuidade, e portanto tentando mostrar algumas linhas orientadoras
dessa inovação. Mas acho que genericamente tem Em sido que parte é que ele tem estado melhor, na tua opinião? Em que parte é que ele tem estado melhor? Na continuidade ou na inovação? Eu Sendo que o acho que programa depois podemos discutir noutra edição os programas. acho que ele tem tentado estar melhor na parte da inovação porque da continuidade, que era aí que eu iria chegar agora, tem-se discutido muito. Os três debates tiveram a linha orientadora que foi família Soto, plano pormenor e habitação. E na parte do plano pormenor está no um contra todos e sabemos todos aquilo que tem sido a discussão pública e a defesa do plano pormenor e a votação favorável da parte de Luís Soto contra aquilo que é a oposição de todos os outros partidos. E depois na parte da habitação, parece-me que aí o Luís Soto, se estudasse melhor o assunto naquilo que foram os investimentos que a Câmara fez e a renovação do parque habitacional que fez ao longo destes 12 anos de mandato de Ribeiros Teves, com maior incidência nestes últimos 8, poderia tentar defender melhor aquilo que não foi o investimento em nova habitação, e foi uma opção ideológica de Ribeiros Teves, como sabemos, a começar pela não aprovação da estratégia local de habitação durante muitos e bons anos, impedindo o investimento público que poderia ser feito, mas poderia puxar dessa parte da reabilitação e dos muitos milhões que foram gastos em praticamente todo o parque habitacional do município, portanto, a habitação pública que estava num estado muitos deles lastimável, e basta nós vermos como estão ainda muitas das habitações do Caião e do bairro do Griné, para fazer essa comparação com aquilo que é Estado Central e o município. E, portanto, dessa forma tem sido difícil aguentar essa continuidade e, portanto, acho que ele tem todo o benefício em tentar alargar o espectro do debate para outros temas, para também demonstrar essa inovação, que ele também o fez na parte da habitação, inclusive afirmando que defende investimento público em habitação, e também da parte dos HCC, isso é um bocado genérico em todos, e nota só, até, não sei se contrariando ou não, mas aquilo que o Bruno dizia há pouco relativamente ao candidato Chega, ao Diogo Soares Machado, porque eu acho que enquanto se discutir o plano pormenor e o Chega a embicar com as alegadas insinuações que tem feito sobre o negócio, o Diogo Soares Machado vai estar no terreno dele, que é o terreno do Chega, que é o das insinuações, Mas que é o de vir com coisas que diz que para vai fazer rematar queixa, que vai para rematar apresentar-se ao essa Ministério tua Público. para rematar essa tua afirmação, a declaração de Luís Soto: não sou o Presidente da Câmara, estou à vontade a todos os níveis, sobre essas insinuações e dúvidas e favores e fatos à medida, queixem-se ao Ministério Público. Sim, foi uma forma dele se E demarcar, acabou porque a discussão, efetivamente não há mais discussão. não, pode sempre haver mais discussão. Agora, sobre as insinuações, quer dizer, vir todos os debates, chamar à coação de que nós sabemos de coisas que ninguém sabe e vamos apresentar ao Ministério Público, e há aqui favores, como já foi dito, etc. Pronto, é jogar no terreno do Chega, é isso que eles fazem desde sempre, e, portanto, parece-me que Luís Soto aí esteve bem no sentido em que, meus caros, eu não tratei do processo, não fui eu que negociei nada, se é que há alguma negociação, não fui eu que fiz o plano pormenor, portanto, eu não sou Presidente de Câmara, sou simplesmente Presidente da Assembleia Municipal e concordo com o regulamento do plano pormenor, que é isso que é votado. Se depois é construído ou não um hotel, quem é o proprietário, por quanto é que comprou o terreno, por quanto é que vai pôr um quarto de hotel a custos por noite, etc., isso não é uma coisa na qual ele esteja dentro sequer, e, portanto, demarcou-se completamente dessas afirmações e dessa tentativa de colagem de algum tipo de outros meandros
em que o Chega, pronto, prolifera, e acho que desse ponto de vista, até porque depois, pegando no ponto da habitação, eu não consegui perceber a linha orientadora da política do Chega para a habitação. Falou da HCC, loteamentos nas freguesias, incentivos a jovens para se instalarem na cidade. Para rematar a discussão, nota que Diogo Soares Machado afinal não está assim tão atento como ele afirmou que estava à governação local, porque se ele estiver atento a isso, já viu que, por exemplo, a várias astas públicas têm ido vários tipos de loteamentos com várias tipologias e têm ficado desertos. Portanto, se não funciona de uma forma, se não funciona de uma forma, a não ser que ele queira que alguém também lhe faça algum favor, não sei como é que funcionará, muito sinceramente. E, portanto, para rematar a questão dos debates, acho que se deve alargar o espectro dos temas, já o disse publicamente. Uma outra sugestão que tenhas para isso, rapidamente. Um ou outro tema que fosse útil discutir, por exemplo. Rapidamente. Dou-te 3 rapidamente, até porque temos uma carta educativa que tem que ser atualizada porque já chegou ao seu fim, portanto não se discutiu nada de educação, a não ser no temático muito limitado, mas nada de educação, e da próxima carta educativa que é preciso elaborar. Áreas de atividade económica e aquilo que é a expansão industrial e a aposta que é preciso fazer da promoção económica do tecido empresarial para Aveiro. E o último ponto, por exemplo, a área das taxas e dos impostos municipais, que também ainda foi praticamente zero debatido. Há partidos que apresentam propostas de redução de IMI, há partidos que não dizem que querem aumentar porque também não fica bem, há outros que querem baixar IRS, há outros que querem baixar de rama. Falou-se da taxa turística de forma muito superficial e, portanto, são 3 temas que acho que podem causar divergência. Que aparentemente já está uma deliberação, já consertaram posições, vai passar na próxima Câmara. Bruno, foi uma coisa outro assunto que gostasses de ver discutido nos debates que ainda faltam? Para ser diferente dos Corruic, a questão das alterações climáticas, somos uma cidade plantada de água em volta. E nós já vimos algumas cheias por parte da RIA em tempos, e acho que isso também, estratégias nessa matéria ambiental, também é importante discutir. E qual é a estratégia para o Conselho? Não falamos de parecer tardio, fora da consulta pública da ADERAV sobre o Caixo Paraíso. A ADERAV é uma associação atenta ao património, que tem como presidente da Assembleia Geral Luís Souto, certamente uma posição um pouco incómoda, não é? Mas voltaremos a estes assuntos do Caixo Paraíso, talvez certamente, de quase certeza que teremos de voltar a falar. Notas finais. A agência de notação financeira Fitch anunciou a subida do rating da República Portuguesa em um nível de A- para A. O que é que isto quer dizer, Bruno? Tu que és desta arte. É bom ou mau? Não querendo ser muito técnico para se perceber. É positivo. Longe vão os tempos em que Passos Coelho herdou um país que tinha notações de lixo. Longe vão esses tempos. Neste momento, Portugal já tem notações positivas, de A, continua a subir nas suas escalas. Basicamente, o rating é uma classificação do país. E o que é que isto repercute? Basicamente, tem grande influência na imagem do país lá fora, na imagem da dívida do país lá fora, na imagem que a nova dívida que o país emite por necessidade de fazer, para pagar a dívida antiga, emite nova, ou para fazer algum grande investimento, na credibilidade do país, existe uma classificação e existe uma entidade externa, um avaliador externo, que avalia as contas do país, o estado do país, e que nos diz: nós já não somos lixo há muitos anos e neste momento continuamos a melhorar. É bom para o país, é bom sinal, quer dizer que este governo estará a fazer um trabalho positivo nessa matéria, mas que também os governos do Partido Socialista tiveram influência nisso, até porque os últimos anos foram do Partido Socialista, mas globalmente para o país é muito positivo.
Ainda assim, desculpa, Júlio, só dar Sim. nota, porque enquanto nós subimos, outros descem, mas já estamos apenas a um nível de estarmos iguais à avaliação da dívida da França, que está com A+, desceu 2 níveis nos últimos A 2 França anos. não é um bom exemplo nesta fase. Mas para se ter uma perspectiva, o A significa que já estamos mais próximos de outros países como a França. Eu não quero estar com a França nesta fase. Quem subiu no ranking do ciclismo e não correu a volta à França, correu a volta à Espanha, 51 anos depois, nova história foi feita no ciclismo português. João Almeida foi o segundo na classificação geral, final da volta à Espanha, esteve perto do primeiro lugar. De qualquer forma, igualou o melhor resultado sempre de um ciclista português numa grande volta, que foi conseguido por Joaquim Agostinho, quando em 1974 terminou a Vuelta, a tão só 11 segundos do primeiro classificado, um espanhol. Rui, satisfeito, contente com João Almeida, uma excelente prestação e a prometer muito. Sim, e não fosse o meu desporto de coração e que tive todo o gosto em praticar, e fiquei muito orgulhoso e muito feliz daquilo que foi o resultado do João Almeida, um atleta exemplar que tem vindo a dar provas ao longo dos anos, sempre em crescendo. Já é uma figura do pelotão internacional, e esta volta à Espanha veio dignificar também aquilo que é o trabalho que é feito de formação em Portugal ao longo dos últimos, principalmente 10 anos, que já deu nota muito positiva em pista, como já conseguimos ganhar diversos títulos europeus e mundiais e medalhas nos Jogos Olímpicos, e portanto também a dar aqui nota daquilo que, para além de que são as 10 vitórias que o João Almeida já tem ao longo desta temporada, deste excelente segundo lugar, que muito deve segundo lugar muito tranquilo. Sim. Dá a sensação que podia ter chegado lá. É uma volta com muitas incidências. Não quero, até para não alongar, não quero estar aqui a discutir depois táticas da sua própria equipa e do facto do diretor desportivo ser espanhol e de haver outro colega espanhol, e os espanhóis são muito patrióticos e entre outras coisas. Uma volta com muitos protestos também, encurtada em determinadas alturas. Nomeadamente no contrarrelógio. Era aí que eu ia aproveitar a nota para dar uma nota, um AA+, que é o nível máximo de rating ao João, e um nível de... Não vou usar a palavra lixo, porque estamos a falar de pessoas e, portanto, também devo-lhes esse respeito, mas uma nota negativa, quer à organização da prova por não saber lidar com as manifestações, nem antecipar, muitas delas, ou antecipar de forma errada, a meu ver, e uma nota ainda mais negativa para o facto do primeiro-ministro espanhol ter dito claramente que apoiava todos estes protestos que aconteceram de forma violenta a impedir um evento internacional, um evento centenário em Espanha, que chega a centenas de milhões de pessoas que o veem anualmente através da televisão em todo o mundo, e portanto uma nota positiva para essas duas, uma para a organização e outra para o governo espanhol, que estiveram mal a lidar com estes protestos que têm acontecido por uma mistura de política e desporto, e por uma equipa, por uma determinada equipa da competição que é patrocinada por uma empresa israelita, como se os seus corredores e o seu staff tivesse alguma culpa disso neste momento. E era de perguntar também a Pedro Sanches quantas coisas é que ele tem, inclusive armamento israelita no seu quadro, e o que é que vai fazer relativamente a ele, ou se está à espera também que os espanhóis entrem pelas instalações das Forças Armadas e das Forças Aéreas e tudo o que quer que seja em Espanha, também para protestar contra aquilo que é a existência, por exemplo, de armamento espanhol nos quadros de inventário da Força Armada espanhola. Esgotamos o tempo. Júlio, se me permites só complementar aquilo que eu... Em relação ao João Almeida. É um brilhante resultado, salientando que, a meu ver, neste momento no ciclismo existem dois extraterrestres, Pogačar e Vingegaard, e ele fica em segundo face a um deles. É o primeiro dos outros. Há dois neste momento que estão acima de toda a gente, e ele só perdeu para um desses.
Esgotamos o tempo do episódio 25 do podcast Política no GIS. Muito obrigado ao painel de comentadores. Agradeço também a quem nos segue pelas redes sociais, no Jornal Online Notícias de Aveiro. Voltamos na próxima semana. Até à próxima. Até à próxima. Política no GIS é um podcast de Notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.